Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor reine em nossos corações, amém? Que a graça e a paz do Senhor reine em nossas famílias, amém? É um grande privilégio estar aqui com os amados para compartilhar da palavra de Deus. Eu também quero cumprimentar a todos que estão acompanhando pelas mídias sociais esse momento de culto, louvor e adoração ao nosso Deus, o único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração. Queremos, nesse momento, já convidar a todos a estarem se colocando de pé. Vamos elevar a Deus uma palavra de oração. Pai de amor, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Como é maravilhoso estar na Tua casa para Te adorar, para vivenciar essa comunhão com os nossos irmãos, que é um privilégio, que é um presente Teu, Senhor Deus, para cada um de nós. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que Tu esteja também cuidando e abençoando de todos aqueles que não puderam estar aqui na Tua casa. Por aqueles que estão acompanhando também, Senhor Deus, esse culto pelas mídias sociais, ó Pai. Senhor, que a Tua igreja a cada dia entenda mais e mais que nada substitui estar na Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, Te adorando, Te louvando e nos confraternizamos. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos. Esteja, Senhor Deus, abençoando a Tua palavra que será lida, que ela encontre morada, que ela encontre guarida em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A igreja pode sentar. Amados, hoje nós vamos refletir sobre família. Eu já preguei em alguns domingos passados. Eu lembro que eu levei a igreja toda a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15. Nós vamos declarar hoje de novo isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor, bem forte. Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais um pouquinho forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse eu creio que é o objetivo de todo servo de Deus, amém? Isso. Naquela oportunidade nós tivemos desenvolvendo, comentando, refletindo sobre a palavra de Deus. Agora, como é que nós conseguimos influenciar, envolver a nossa família, porque quando a gente fala casa, está se referindo à família. Como nós conseguimos, assim, ser instrumento de Deus na vida da nossa família, para que ela sirva ao Senhor, para que ela adore ao Senhor. Entendendo que a família, a minha família, ou seja, meus irmãos, meus pais, meus filhos, meus parentes, são um presente de Deus. E então seria importante agora também nós declararmos, porque uma coisa depende da outra. Se você quer que sua casa, que a sua família sirva ao Senhor, você precisa entender que a sua família é um presente de Deus para você. Alguns falam assim: não, mas a Bíblia não fala isso.
fala assim. Alguns incluem também a igreja, e a igreja é a nossa família. Nós participamos do corpo de Cristo, nós somos irmãos, então a igreja também é um presente maravilhoso de Deus para cada um de nós. É o reino de Deus instaurado aqui na terra. Mas hoje nós vamos focar na família em si. Não na família igreja, mas na família, a minha família, a tua família, como sendo um presente de Deus. Então vamos declarar agora, a minha família é um presente de Deus para mim, entenderam? A minha família é um presente de Deus para mim. Vamos falar mais forte do que essa moto que passou, mais uma vez. A minha família é um presente de Deus para mim. Que coisa maravilhosa. Aí alguns vão falar assim, pastor, mas tem vezes que a minha família parece até um castigo de Deus para mim. Isso não pode acontecer, a gente não pode pensar assim? Sim, mas, amados, isso é um desvio do plano original de Deus. Porque o plano original de Deus é assim, que a família seja um presente de Deus para mim, para você, para todos os membros dela. Então nós vamos citar alguns textos que dizem isso. Nós vamos pregar em outro texto. Mas é importante, como introdução, a gente entender isso. Que a sua família, onde você nasceu, é um presente de Deus para você. E todos que estão aqui nasceram numa família, porque senão não teriam nascido. Sabe por quê? Porque Deus quando nós raciocinamos assim, Deus ter criado o ser humano, nós raciocinamos Deus criando o ser humano, o homem, depois a mulher, juntando em família. Mas quando Deus foi criar, Ele já tinha esse propósito, de criar dessa forma. Mas a palavra de Deus no seu texto mostra. Em Provérbios, no capítulo 18, versículo 22, tem a afirmação de Salomão, né? Falando justamente uma coisa muito interessante. Olha o que ele diz. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O que significa disso, dizer isso? Que aquele homem que se casa, ele encontrou um bem do Senhor. Então ele recebeu o que de Deus? Uma bênção, um presente. Perceberam? Como é que o casamento é uma bênção de Deus, é um presente? E é no casamento que Deus forma a família. Mas não fica só aí. Olha no capítulo 19, no versículo 14. Provérbios, né? A casa e os bens são herança dos pais, ou seja, são presente dos pais, a casa e os bens, quando a pessoa herda isso, que tem, recebeu um presente do pai, não é isso? Mas olha o que ele diz sobre a esposa. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. É um presente. Então, o seu cônjuge é um presente de Deus. E temos ainda, lá em Salmo 127, no versículo 3, que diz o quê? Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, os filhos são o que de Deus para nós? Presente, é uma herança, não é? Interessante que ele falou ali dos bens que os pais deixam como herança, são presente dos pais para os filhos. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança. E os filhos não são nada mais, nada menos do que a consequência da formação da família no momento em que ela está frutificando,
e se multiplicando. Então, amados, a Bíblia considera sim a sua família como um presente de Deus. Então, para que você seja levado por Deus como instrumento a influenciar a sua casa, para que a sua casa adore ao Senhor, para que a sua casa sirva ao Senhor, você precisa entender que a tua família é sim um presente de Deus. O interessante que é bom ressaltar aqui, que o capítulo 127 de Salmo, versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Mas a Bíblia também diz que Deus é tão maravilhoso para com o ser humano que Ele faz o só viver em família. A gente pode entender como sendo a igreja, mas o foco como não é a igreja, então a gente pode entender que sim, Deus faz aquele que está só por algum motivo, seja porque os familiares faleceram, seja porque os familiares não compreenderam essa visão de Deus e rejeitaram aquela criança e deixaram. Deus faz que aquela criança rejeitada seja adotada. Só que aí, aquela criança é sim uma herança do Senhor para aquela família que a adotou. Mas agora não como fruto do seu ventre, mas como fruto do seu amor, como fruto do seu coração. Veja que coisa maravilhosa. Deus dá essa oportunidade para até que aquele que está só, Deus o faça viver em família, não como fruto do ventre, mas como fruto do coração, como fruto do amor por aquela pessoa. E assim, quantas e quantas crianças são adotadas e recebem um lar, e recebe o amor. Foi uma herança de Deus, em que os seus familiares ou não puderam, porque houve um falecimento, ou porque rejeitaram, mas Deus não deixou e criou a oportunidade daquelas crianças serem amadas como se fosse fruto do seu ventre. Isso acontece ou não acontece, amados? Acontece. Então nós precisamos entender que a constituição da família não é uma coisa qualquer. Mas nós olhamos hoje em dia que as famílias e o conceito da família está sendo destruído. Estão mudando todas as coisas. E em função disso, as famílias estão sendo destruídas. Nós sabemos que o pecado é que contaminou a família criada por Deus, um propósito de louvor da sua glória, um propósito de trabalhar junto com Deus para que a glória de Deus fosse manifestada em toda a sua criação. E diante disso, a família foi contaminada assim. E diante disso, nós vemos nos dias de hoje coisas terríveis. Nós vemos filhos assassinando pais, pais assassinando os filhos, irmãos um assassinando o outro. Deus não criou assim. Quando nós nos remetemos à criação da família, nós podemos ver e vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26 ao versículo 28, e aí nós vamos entendendo como foi que Deus criou a família, para que o que Deus criou a família, as condições em que Deus passou o seu propósito para que assim a família vivesse. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1, do capítulo 26 ao 28.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí veja só no 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora veja o 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amados, aqui é o relato inicial na palavra de Deus, mostrando que o propósito de Deus criar o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, não foi criar simplesmente o ser humano, mas formar a família, cada componente da família, cada ser humano, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então nós podemos dizer que sim, a família é um presente de Deus. A família é a primeira instituição que Deus criou. E Deus criou em santidade. E Deus criou para que a família, como nós vimos aqui no versículo 28, se frutificasse. A frutificação se refere à gestação de um novo ser. E a multiplicação, a repetição disso nessa família e nas outras famílias, para que a população fosse crescendo, fosse aumentando e fosse povoando a terra. E eu entendo o dominar sobre tudo, não o dominar no sentido de destruição, de opressão, mas sim o administrar toda essa obra criada por Deus junto com o Senhor Deus. Então nós reparamos aí que Deus criou a família com o propósito de que ela vivesse em santidade, porque não havia pecado, mas que junto com Deus realizasse a vontade de Deus aqui. A vontade de Deus para a família é que a família viva em harmonia, é que a família não seja destruída, é que cada membro dessa família não abra mão dos seus familiares. Essa é a vontade de Deus. E por isso Deus criou a família em santidade, não em pecado. E o propósito de Deus era que a família fosse assim. Mas nós vemos hoje, e por isso nós falamos aqui, não, a minha família parece um castigo. Amado, entenda, a sua família não é castigo, é uma bênção de Deus. O que acontece é que o pecado deturpou essa obra tão maravilhosa feita por Deus. E promove no seio da família a mágoa, o sofrimento, a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de amor, a falta de graça, para que a família a cada dia vá se afastando de Deus. E como consequência do que nós vemos, surgem diversos tipos de família, não dentro do que a Bíblia diz. Biblicamente, a família criada por Deus, nós vimos aqui a junção do homem com a mulher. E receberam de Deus uma bênção maravilhosa. Mais à frente nós vemos a forma como Deus criou cada um, o homem e depois a mulher. Quando ele deu a bênção e mandou frutificar e multiplicar e encher a terra, sabe o que Deus estava fazendo?
trazendo o homem para a participação desse povo à terra. Será que Deus tinha poder, naquele momento, para no poder da palavra dele, falar assim, haja o ser humano, e o ser humano passar a existir? Será que ele tinha poder para falar assim para a família, haja família já povoando toda a terra, e a família sempre exista e viva em santidade? Ele tinha poder para fazer isso? Mas então por que será que Deus não fez isso? Porque Ele criou o ser humano, Ele criou a família, para a família nutrir sempre a sua comunhão entre si e a sua comunhão com Deus. Amados, isso é muito profundo. Sabe por que isso é muito profundo? Porque no momento em que a palavra de Deus diz ali no início do versículo 28 de Gênesis 1, quando Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim, e Deus os abençoou. Ali Deus deu uma capacidade ao ser humano sobrenatural. Foi ali. Participar do momento e por causa desse relacionamento em ser humano de frutificar, Deus criar, formar um novo espírito. Deus deu essa condição ao ser humano de, por causa do fruto do seu ventre, nós não vimos lá, em Salmo 127, no versículo 23, aí nós entendemos melhor o que aquele texto está falando, porque tem vezes que nós ficamos em alguma confusão, que fala assim, os filhos são o que do Senhor? Ora, se são herança, então não é uma coisa que o ser humano está fazendo, mas que Deus está fazendo. Amém? Uma dádiva que Deus está dando. Mas e depois fala, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Opa, espera aí. Afinal de contas, o filho é herança de Deus ou o fruto do ventre? O filho é os dois. Vocês sabiam disso? O filho é os dois, porque quando Deus profere essa bênção ao homem, manda o homem e a mulher frutificar, gerar novos filhos, e por causa disso, na repetição, a multiplicação, o povoar a terra, ali Deus promoveu uma lei de que Ele criaria um novo espírito dentro do ser humano, diferente da maneira como Ele tinha criado ali em Adão, em que Ele formou o pó, diferente da maneira como Ele criou a Eva, que Ele tirou a costela e a carne e fez um novo ser ali, já com o espírito já criado por Ele. Não. Agora o homem participaria da reprodução dos seres humanos, mas ainda o ser humano como a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito profundo, amados. Por isso, Deus não aceita o adultério e nem a fornicação. O adultério é quando existe um casamento e um desses tem um relacionamento íntimo com o outro. A fornicação é quando os jovens que não têm nenhuma aliança de casamento com ninguém têm o seu envolvimento íntimo. Deus não tem prazer nisso. Sabe por quê? Porque foi a partir daí que Deus fez com que esse relacionamento íntimo não seja só emocional, não seja só hormonal, não seja só carnal, mas também espiritual. Porque é por
causa disso que Deus gera um novo espírito. Em Zacarias 12:1 fala isso. Vai falando os atributos de Deus. Interessante que ali o contexto é Deus falando sobre Israel, sobre as condenações, sobre o que ele faz com Israel, ele repreendendo Israel. Mas ele faz uma afirmação que confirma tudo isso. Ele diz assim: fala a Deus, o que fundou a terra, o que estendeu os céus, e que forma o espírito do homem dentro dele. Sabe o que ele está falando isso aí? Depois do relacionamento íntimo, quando há fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que começa a ter a multiplicação das células troncos, ali, por causa disso, Deus cria um novo ser. Deus forma um espírito conforme a sua imagem e semelhança. Então é uma coisa muito séria. É uma coisa que, infelizmente, não é falado nas igrejas. Isso passa, mas isso é muito sério. E aí nós vemos aqui essa maneira como Deus cria a família. Deus forma a família em santidade. Deus forma a família para viver em amor, em comunhão, mas quando a família pecou, e repare que o pecado não foi de um, foi dos dois. A mentira subjugou o homem e levou os dois ao pecado. Ainda que alguns digam, não, mas Adão não pecou. Pecou. Aí existe teorias de que Eva convenceu, de que não convenceu. Mas a Bíblia mostra que Eva pecou e Adão pecou. E a consequência logo imediata disso foi que eles viram que estavam nus. Sabe por quê? Porque quiseram ser igual a Deus, acreditando na mentira da serpente, de que eles não receberiam a condenação de Deus, tornando Deus mentiroso para eles, fazendo com que eles desobedecessem, se rebelassem contra Deus. Isso está ali no capítulo 3 de Gênesis. E com isso toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. E é por causa disso que hoje as famílias vivem assim. Mas as famílias precisam entender que sim, ela ainda continua sendo a bênção de Deus, mas para que elas consigam conviver dentro desse padrão de que Deus quer restaurar a família, Ele mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio e recebeu a condenação de todos nós sobre Ele, para a restauração da humanidade. Isso significa para a restauração da comunhão da família entre si, mas principalmente da família com Deus. Para que aquela condenação de separação eterna de Deus não perdure mais sobre o ser humano, não perdure mais sobre a família, mas que a família, utilizando esse seu livre-arbítrio, escolha a fazer essa aliança de salvação com Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, por ter oferecido a sua vida pela família, a família precisa entender que na sua individualidade, cada um deve oferecer a sua vida também ao Senhor Jesus Cristo, para voltar a ter a comunhão com Deus. E nós vemos aqui, mais um pouquinho adiante, quando no capítulo 2, Deus formou o homem, descrevendo como foi, formou a mulher, entregou a mulher ao homem, deu um presente. Mas como a família é um presente de Deus, então eu entendo que esse presente, ao Ele dar a mulher ao homem, Ele estava dando também o homem à mulher. Porque no versículo 18,
Ele diz assim, do capítulo 2 de Gênesis, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Esse idônea significa dizer em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Inicialmente, como mostra a criação, Deus fez o homem, o que em relação a Deus? Imagem e semelhança. Isso aqui mostra que Deus também fez a mulher em imagem e semelhança a Deus. E como está no versículo 27 e no versículo 28. Amados, isso é muito importante, porque quando Deus faz isso, Adão sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, e lá em Mateus 19, no capítulo 19, Jesus Cristo fala que foi Deus quem disse, e sim. Ora, quando os profetas falam em nome de Deus, quem estava falando? Deus. E é isso que aconteceu ali, o relato de Gênesis. Adão falou, mas Adão falou uma coisa ali, que humanamente ele não tinha como falar, sabe por quê? Porque aquele era o primeiro casal. Eles foram formados por Deus. Então ali foi Deus usando a boca de Adão, instruindo como deveria ser o casamento. A formação da primeira família. E assim por diante. E aí, Adão, no versículo 23, capítulo 2, versículo 23, Adão diz, este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí vem aqui, o 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, porque ainda não tinham sido contaminados pelo pecado. Se vocês forem mais um pouquinho à frente, vocês vão ver no capítulo 3, no versículo 7, depois que os dois comeram o fruto que Deus tinha proibido, olha só o que aconteceu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí a humanidade, as famílias, tudo teve toda a sua história mudada. Mas hoje em dia Deus quer que a família recobre em Cristo Jesus o papel que Ele criou inicialmente, de se viver em comunhão, de se viver em santidade, de se viver em amor, de se viver em misericórdia. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos assumir sim, pela fé, que a minha família é um presente de Deus. E aconteça o que acontecer, eu nunca vou abrir mão dela. Nós sabemos que, infelizmente, por causa da prostituição, por causa do adultério, Jesus abriu essa única possibilidade de se fazer o casamento, essa aliança de casamento. E Ele falou isso. E aí, então, o que nós vamos fazer? Aquelas famílias que foram destruídas pela separação e constituíram outras famílias, precisam entender que isso foi um erro. E ao constituir outra família, houve um erro. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele quer restaurar a comunhão do ser humano. Mas para isso, o ser humano precisa entender esse erro, confessar a Deus, pedir perdão. E, na maioria dos casos, não tem como restaurar isso. Mas no momento que o homem entende que esse relacionamento familiar é uma aliança, é uma bênção que Deus deu, é uma obra de presente de Deus para ele, e houve essa destruição, ele precisa se arrepender.
Porque ele precisa se arrepender, para ele entender que essa aliança feita e essa ação de Deus foi quebrada por ele. E quando ele se arrepende, ele toma uma posição de que se ele tiver um novo casamento, ele vai entender que a si mesmo ainda é um presente de Deus e que ele não pode mais jogar fora, que ele precisa honrar, que ele precisa estar diante de Deus. Mas nós estamos falando desse casamento, mas isso não é só no casamento, isso é no seio da família, com os filhos. Quantos filhos são jogados fora? Quantos pais são jogados fora? Quantos irmãos são jogados fora? Deus não quer isso. Deus quer a restauração. Deus quer a comunhão. Mas para isso, precisa haver no seio da família o perdão, a misericórdia, o amor. E o interessante é que José demonstrou isso para com seus irmãos. Quando ele se revelou para os irmãos, ele falou para os irmãos que não foram eles que o tinham enviado para o Egito, mas foi Deus para manter a vida das pessoas. E ele ainda afirma que foi Deus que fez isso. Mas depois que o pai dele falece, os irmãos ficam preocupados. E acham que José iria maltratá-los ou até matá-los, porque o pai tinha morrido. Mas, conforme ele fala, ele dá uma palavra assim, maravilhosa para eles. Que está em Gênesis, no capítulo 50, versos 20 e 21 de Gênesis. E esse é um exemplo para cada um de nós. Quantas famílias estão destruídas porque a mágoa, porque a ira, porque a falta de perdão impera. Nós precisamos pedir a Deus para que nos capacite, para que nos dê condições de que tenhamos um coração perdoador. Porque essa é a vontade de Deus. Vocês sabiam que o perdão, em primeiro lugar, abençoa a pessoa que perdoa? Porque a pessoa que perdoa e que está certa e que sofreu aquele mal, seja dentro da sua família, seja em qualquer circunstância, quando ela alimenta a raiz de amargura, quando ela alimenta o ressentimento, quando ela alimenta a mágoa, ela vai complicando a comunhão dela com Deus. E mesmo estando certo, tem a sua comunhão com Deus prejudicada. Mas quando libera o perdão, ela tem o refrigério da sua alma. E consegue não ficar mais sofrendo, alimentando mágoas e decepções. Quantas pessoas estão enfermas na alma e no corpo, porque não consegue perdoar. Porque não entende que a família é um presente maravilhoso de Deus. E aí vai sofrendo. Vejamos o que diz aqui, Gênesis no capítulo 50, versículos 20 e 21. Os irmãos de José ficaram com medo. E José responde a eles. Veja que quando José disse que foi Deus que o levou ali, ele não estava sendo alienado, é como se ele não entendesse o que aconteceu. Ele entendeu sim. Os irmãos agiram de uma forma que foi para o mal dele. Mas ele entendeu que Deus transformou aquilo em bem, e por isso ele entendeu que foi Deus que o levou para ali.
E olha a resposta que ele dá para os irmãos diante da morte do pai. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Será que no nosso relacionamento familiar nós temos condições de falar isso, de fazer isso que José fez? Sabe o que levou José a fazer isso? Restaurando a comunhão, restaurando a saúde emocional. Nós vamos ver no versículo 41 de Gênesis. No capítulo 41 de Gênesis. No versículo 38. Depois de José interpretar o sonho de Faraó, orientar Faraó o que ele tinha que fazer, e ele ter orientado a Faraó para instituir uma pessoa e colocar sobre esse negócio, olha só o que Faraó, um homem que não temia a Deus, um homem que servia a outros deuses, vamos dizer assim, um incrédulo, viu em José e declarou. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem há o Espírito de Deus. Amados, nós somos ou não somos filhos de Deus? O Espírito Santo habita ou não habita em nós? Habita. Então, por que no nosso relacionamento familiar, seja com irmãos, seja com primos, seja com esposo, seja com esposa, seja com filhos, seja com pais, seja com cunhados, seja com os outros, as pessoas não conseguem falar: esse meu familiar tem o Espírito de Deus nele. Se nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Graças a Deus que Deus é maravilhoso e misericordioso. E a cada dia Deus nos dá a oportunidade. Quando eu estava falando que Deus restaura, que Deus conserta, que Deus perdoa, 1 João 1,9. Se confessardes os nossos pecados, Ele, se referindo a Deus, é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Amados, está nas nossas mãos levar a nossa família a servir a Deus. Está nas nossas mãos entender que a minha família, a tua família, é um presente de Deus. Está nas nossas mãos escolher viver dessa forma. Sermos guiados pelo Espírito de Deus. A cada dia que nós acordamos, Deus nos dá a oportunidade para restaurar a comunhão no seio da nossa família. Para restaurar a nossa comunhão com os irmãos. Para restaurar a nossa comunhão com o Senhor Deus. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Vivamos, pois, assim, para que as pessoas vejam em nós o Espírito Santo de Deus. E assim nós possamos honrar e glorificar o nome do Senhor Deus a cada dia para a honra e glória do Senhor.